Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Você está no canal Emmett, Revelando a Verdade. Eu me chamo Michel Saad, sou o fundador do canal. O intuito desse canal é partilhar coisas do reino de Deus com vocês. Eu estou muito empolgado porque falar sobre Deus, que Deus tem feito na minha vida, para mim é fundamental. Porque Jesus Cristo vem transformando a minha vida através do Espírito Santo, através da leitura da Bíblia, através dos meus devocionais, através do meu momento no secreto. Eu venho tendo minha vida transformada, minha família também. Eu queria partilhar algumas situações com vocês, alguns pensamentos, algumas revelações. Eu fico muito feliz que você esteja aqui podendo partilhar comigo, podendo participar comigo desse vídeo. Tá? Então peço que você se inscreva. Se fizer sentido para você, compartilha, indica para as pessoas, comenta, interaja, porque eu creio que é de Deus. Eu não faço nada que Deus não manda fazer. Eu tento levar minha vida agora sobre obediência. Sobre Deus manda eu gravar, eu gravo. Se Ele falar para não gravar, eu não gravo. Então eu creio muito no direcionamento, que a palavra de Deus é luz para os nossos pés, né? Então acho que ela guia a gente. Então se está na palavra de Deus, se Ele bota no meu coração de gravar alguma coisa, eu venho aqui e gravo. Então se inscreve no canal. Eu acho que isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Então quero fazer isso para a gente partilhar realmente, a gente conversar, que eu creio que o reino de Deus está cada vez mais perto. Vamos começar falando sobre pensamentos, poder dos pensamentos. A ciência diz o quê? Os pensamentos nos governam 90% da nossa jornada é governada por pensamentos repetitivos, padrões de pensamentos. Esses padrões estão enraizados. Esses pensamentos vieram de tudo que você viu, ouviu e sentiu, experimentou, toda a sua jornada, e vem se repetindo, se dando respostas automáticas às mesmas reações. Já parou para pensar que você reage sempre do mesmo jeito? Você não deve ter percebido que é de forma inconsciente, como eu disse. Fica bem escondidinho lá. É uma resposta automática, baseada nas verdades ou mentiras que você ouviu, nas suas crenças, nos seus pensamentos mais íntimos, na sua visão de mundo, na lente como que você enxerga o mundo. Você tem só seu sistema de padrão de pensamento automático. E você vem repetindo isso ao longo da sua jornada. Mas eu quero compartilhar com você, se você faz isso de forma inconsciente, você está sendo dirigido pelos seus pensamentos. Na Bíblia, em Provérbios 4:23, o Senhor nos diz: cuide dos seus pensamentos, pois os seus pensamentos dirigem a sua vida. Ou seja, o que eu acabei de falar para você, que a ciência diz, a Bíblia já dizia há muito tempo, para você vigiar e cuidar dos seus pensamentos. O que é cuidar? Você tomar consciência. O psiquiatra Carl Jung, ou Jung, não sei como pronuncia o nome dele, pode ser Jung ou Jung, ele dizia que até você tornar consciente ou inconsciente, governará a sua vida e você chamará de destino. Ou seja, até se você tornar consciente do inconsciente, dos seus pensamentos inconscientes, se conscientizar do que está acontecendo no seu inconsciente, você vai ser governado pelo seu inconsciente, dirigido pelo seu inconsciente, e você vai chamar isso de destino. Mas você está totalmente à deriva nesse caso. Se você não tem controle dos seus pensamentos, não pode ser assim. Então o que eu quero ao longo desse vídeo, vou deixar uma ferramenta muito importante para vocês no final, uma ferramenta prática, para a gente poder começar a tirar os pensamentos que nos levam aos lugares que a gente não quer visitar, o que Deus não nos chamou para ir. Esses pensamentos que vêm se repetindo na nossa cabeça, na nossa mente, influenciando comportamentos. Porque os pensamentos, segundo a ciência, pensamentos geram sentimentos que levam a ações que geram resultados. Ou seja, tudo começa no pensamento. Se os resultados que você tem hoje na sua vida não te satisfazem, não te deixam viver uma sensação boa, você não está chegando onde você queria chegar. Você tem que mudar os pensamentos, porque eles vão gerar sentimentos que gerarão ações e comportamentos, ou não, que gerarão resultados. É simples, é uma fórmula. Só que antes disso, você tem que entender como funciona a nossa mente. Basicamente, a ciência diz que a gente tem duas mentes trabalhando. A mente analítica, que é a mente racional e consciente, que é o nosso córtex pré-frontal, praticamente aqui é o nosso CEO, ele que decide tudo, ele analisa, ele julga e ele cria. Essa mesma mente, a consciente, ela é lenta, ela demanda muito esforço, cerca de 30 a 35% da nossa energia vital pode ser consumida pelo nosso cérebro quando ele está trabalhando em alta velocidade de processamento. Então, o cérebro pesa só 1,8 quilos.
mas chega a gastar 35% da nossa energia quando ele está trabalhando forte. Para que isso, o modo de sobrevivência, conservação de energia seja feita perfeita, a gente tem a mente chamada automática. Essa mente automática é o nosso inconsciente ou subconsciente, que liga todo o sistema límbico, que é o sistema emocional, com o córtex pré-frontal. Ou seja, ela é responsável por todas aquelas respostas que a gente pode automatizar para não desgastar o cérebro, é jogado para ela. Ela que faz a parte. Nossas respostas automáticas, as respostas mais rápidas, nossos pensamentos automáticos, nossas reações, porque ela é uma mente primitiva, nossos comportamentos emocionais, tudo está atrelado ao subconsciente. E onde está? Onde estão esses pensamentos? Estão na nossa memória. Agora que já falamos sobre mente, vamos falar sobre memória? Por que falar sobre memória? Bom, esses pensamentos que a gente tem, eles ficam memorizados em algum lugar. E para que você entenda como esses pensamentos entraram e ficaram guardados e formam um padrão de resposta, eu tenho que explicar como funciona o nosso sistema de memória e consolidação da mesma, para aprendizagem e também para fatos de consolidação mesmo. Existe a memória de curto prazo, basicamente, que é a memória de trabalho, nossa memória usual, essa memória do racional aqui do córtex. É quando eu estou fazendo uma questão de prova, é quando eu estou tomando consciência de uma conversa, é quando eu estou apresentando um vídeo, como vocês estão vendo, estou usando a memória de trabalho. É uma memória que não demora muito, ou seja, não tem uma duração muito extensa. Eu quero memorizar algo, eu tenho que, se eu quiser colocar algo novo, eu tenho que apagar algum dado, porque ela não tem a capacidade muito grande. E ela se dá por alguns minutos e algumas horas. E temos também a memória de longo prazo, que é a que nos interessa mais, que é onde estão os nossos pensamentos automatizados. Essa memória de longo prazo, ela tem um filtro nela chamado hipocampo. É um filtro de seleção. O hipocampo fica aqui perto das têmporas, na parte mais interna, e ele tem o formato de um cavalo marinho, por isso é hipocampo. O hipocampo é cavalo marinho em grego. E esse hipocampo está fortemente enraizado com as amígdalas, está próximo das amígdalas, que disparam os hormônios químicos, né, e os neurotransmissores na hora de uma emoção, que fazem parte do sistema límbico, que é o sistema emocional e primitivo do cérebro, mais primitivo que o nosso racional, o córtex pré-frontal. Então, o que acontece? Essa memória, ela fica, todos os nossos pensamentos são associados a outros pensamentos que já existem. Por exemplo, se eu estou tendo um pensamento negativo sobre alguma situação, de dúvida se eu vou conseguir, de incapacidade, de fracasso, de insucesso, ele vai buscar na minha memória coisas parecidas com esse sentimento para poder juntar. Ele busca uma associação. Ou seja, se você tem um viés negativo na sua memória, uma base mais negativa do que positiva, tem pensamentos relacionados às coisas que você não prospera, alguma coisa desse tipo, toda a memória vai ser alocada para lá, sim. Você vai buscar sempre a parte ruim e vai se associar e vai levar para longo prazo. Porque o método de seleção de memória de longo prazo é a associação aos sentidos e também a carga emocional envolvida em cada memória. Por exemplo, um trauma, uma batida de carro. Você inicia uma via neural, um respondente, né, como se diz na neurociência, um comportamento respondente, que você vai associar andar de carro com bater. Você não tinha medo de bater de carro, de andar de carro, mas agora que você sofreu um acidente muito grave, você começa a ter medo, porque se associou aquilo. É só um breve exemplo para vocês entenderem mais. Então, é um comportamento respondente. Ele iniciou uma resposta, e a resposta do corpo é medo quando entrar no carro. Isso serve para elevador, para muitas coisas. Mas, enfim, essa memória, se você tem pensamentos de medo, você tem pensamentos de frustração, pensamentos de fracasso, esses pensamentos vão se associar à sua base da memória. Todo pensamento novo que você tiver, que seja parecido com isso, ele vai se associar a essa base que já existe de insucesso, de fragilidade, de insegurança. Então é importante você entender onde está localizado, porque essa memória de longo prazo está no nosso subconsciente, inconsciente. E é o inconsciente que está ditando a sua vida nos pensamentos automáticos. Então que a frase fica mais importante ainda, tomar consciência do seu inconsciente. Henry Ford ainda falava mais, ia mais longe. Se você pensa que pode ou você pensa que não pode, das duas formas você está certo. Lembra que eu falei? Pensamentos geram sentimentos e emoções que vão gerar ações e comportamentos ou não que gerarão resultados. Por exemplo, se eu tenho um pensamento que
que me traz um medo por algum gatilho emocional, o sentimento que eu tenho de medo, de insegurança, eu vou ter provavelmente a ação durante uma oportunidade ou uma inação, ou vou paralisar, porque o medo paralisa. Você luta, foge ou paralisa. Esse é o medo, essa é a característica do medo, o sentimento do medo. Diante daquele desafio, e não vou ter o resultado que eu gostaria de ter. Vou ter o mesmo resultado que eu sempre tive quando tive o medo e insegurança, quando tive pensamento que não daria certo, quando tive pensamentos que eu não conseguiria. E o resultado vai ser sempre o mesmo. Por isso que pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações, que levam a resultados. Por isso a gente tem que mudar. Para mudar o resultado, tem que começar a mudar o pensamento. Mas isso é uma próxima aula que a gente vai falar sobre crenças limitantes, e eu vou entrar mais a fundo disso. E enfim, chegamos na parte prática da aula. Como é que diz? Como mudar esses pensamentos agora? Os pensamentos negativos. Princípio de desalojamento. Como isso funciona, Michel? Pega um copo de água suja, visualiza isso. Se quiser fazer o teste, pode fazer em casa. Um copo de água suja, bem suja, com lama. Você vai jogando água limpa toda hora em cima dele. Deixa derramar água limpa. Vai saindo água com muita lama, até que dado momento, em certo momento, começa a sair água pura, limpa, 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 como é que está entrando. Você desalojou, substituiu o que tinha de sujeira, trocando por uma coisa limpa. Desalojou toda a sujeira ao entrar bastante coisa limpa. É isso que a gente vai fazer no nosso cérebro. A gente vai fazer um boot, a gente vai tirar, vamos reformar o padrão, desinstalar um programa e botar outro. Se a gente tem um padrão de pensamento negativo, a gente vai tomar consciência dos padrões que a gente quer mudar e vamos começar a mudar. Baseado em quê? Na palavra do Senhor sempre. Romanos 12, 2. Está lá. Aqui, ó. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Renovação da mente, tá? A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, seguindo a luz da Bíblia, a gente vai mudar os nossos pensamentos, renovando o que? A nossa mente. Lembra? Pensamentos geram sentimentos e emoções que vão gerar uma química no corpo, uma interpretação que vai levar a ações e comportamentos. E essas ações e comportamentos vão ter que se alinhar para gerar resultados. Se você mudar os pensamentos, você muda os resultados. O meio é consequência. O pensamento é a origem, o resultado é o fim. E o meio é a consequência. Então começa a mudar os pensamentos. E qual vai ser o exercício prático? Antes de dormir, você vai pegar um papel, uma caneta. Você vai fazer um exercício que você vai escrever cada pensamento ruim, tomando consciência do pensamento ruim, que vem à sua cabeça, que você entenda que é repetitivo e automático, que você queira mudar. Você vai pegar esse pensamento e para cada pensamento que você achar ruim, você vai transformar ele em pensamento positivo. Vai reescrever. Está dando um novo significado ao seu pensamento. Está ressignificando esse pensamento. Tudo que você pensou, você dá um novo sentido a ele. Um sentido sempre de esperança, um sentido de vitória, edificante para a sua vida. Então você vai fazer, esse trabalho vai ser árduo, né? Vai ser um pouquinho mais demorado. Da mesma maneira que esses pensamentos forem entrando ao longo da sua jornada, eles não vão sair de uma hora para outra, não tem mágica aqui. É um trabalho de tornar consciente e começar a substituir. Mas em menos de 15 dias, eu te garanto que você vai ter uma melhora absurda na sua vida. Eu tenho certeza disso. Eu pratico isso há muito tempo e minha vida melhorou muito desde que eu comecei a praticar esses pensamentos positivos, desbloqueando e reprogramando a minha mente para viver de forma melhor e mais parecida com o que Deus projetou para nós desde que a gente estava na barriga de nossas mães. E eu tenho certeza que o melhor momento para fazer isso é à noite. Segundo a neurociência, como eu disse, a nossa memória de longo prazo ela é ativada pela última informação, ou a mais importante passa a ser a última informação que fica na nossa memória. E o nosso subconsciente é o que a gente quer introjetar no nosso subconsciente esses novos pensamentos, esse padrão de pensamento. Então você vai escrever frases edificantes. Depois que você escreveu todas as boas frases, você vai listar elas. Eu sou próspero, eu sou abundante, sou filho de Deus vivo. Segundo a Bíblia, você pode escrever o quê? Eu tenho a mente de Cristo, nada me separa do amor de Deus, estou sendo transformado pela renovação da minha mente. Escreva coisas que você esteja querendo viver, segundo a verdade da Bíblia, segundo as promessas de Deus para a sua vida. Escreva essas coisas toda noite antes de dormir. Vou te dar os motivos agora. Por que antes de dormir? Como eu disse, antes de dormir, a coisa mais importante que vai para a sua mente, vai ser introjetada no seu subconsciente, que é onde a gente quer mudar o padrão. O padrão está lá no subconsciente, no inconsciente. A gente tem que mexer lá. E por que antes de dormir? Porque aqui, antes de dormir, o nosso cérebro, o julgador, o analítico, nosso filtro, ele está meio que desligado, porque ele está sonolento. Então, preparando para dormir. Ele não vai frear os pensamentos que vão entrar, ele não vai julgar antes de entrar.
Se você falar que você é próspero, você é abundante, não vai falar nem nada. Tá na miséria, não vai falar. Porque ele está sonolento, é mais fácil o acesso. E outra coisa, por que escrever? Que quando você escreve, você tem clareza mental. E quanto mais sentidos envolvidos, lembra da memória? Neurociência entrando agora em ação também. Quanto mais sentidos envolvidos, seja tato, pegar a caneta, o papel, o olfato, o cheiro da tinta, do papel, a visão, tá lendo, tá escrevendo, a audição que você está ouvindo, tá falando, o diálogo interno está rolando, com emoção, principalmente, e sentidos envolvidos, ela é carreada e consolidada automaticamente para o subconsciente. Como eu disse, não vai mudar nada de uma forma para outra, você está trocando uma programação, mas eu tenho certeza que em menos de 10, 15 dias você vai ver uma mudança com certeza real na sua vida, no seu modo de pensar. Então faça isso todo dia de noite, principalmente porque à noite, além desses quesitos que eu falei, tem outro detalhe, você não tem como pensar uma coisa e escrever outra. Então você vai fazer o quê? Quando você está escrevendo, coisas boas, você está pensando o quê? Coisas boas. Então está saindo do modo de pensamento automático, de negatividade. Então, e aí vamos chegando até o final do vídeo. Quero deixar a mensagem final para você, agradecer você que ficou até o final aqui com a gente. Eu quero deixar uma mensagem final que é a seguinte: você não é vítima dos seus pensamentos, você cria eles. Então, se você tem o poder de escolher os seus pensamentos, você tem o poder de escolher como viver a sua vida. Segundo Provérbios 4:23, vigie seus pensamentos, porque eles dirigem a sua vida. Renove a sua mente, conforme Cristo diz em Romanos 12:2. Renove a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu creio que tem algo grandioso para a gente, para nós, nessa vida, nessa jornada que a gente está vivendo aqui, até que o Senhor venha em dias incríveis, eu tenho certeza disso. E eu queria que você partilhasse com o máximo de pessoas possíveis. Se fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta, interaja. Se não fez também, deixe seu feedback, é sempre bem-vindo. E vamos partilhar coisas do reino, vamos falar sobre Deus, que é muito bom falar sobre a vida do Senhor e o poder transformador do amor dele. Fica com Deus, até a próxima, graça e paz, fui!